Olá, a paz do Senhor. Hoje, dia 2 de agosto, nós vamos para o nosso segundo dia do propósito que nós começamos, que é a campanha de oração e libertação por nossas famílias. E o tema de hoje é: renda-se a Jesus e peça perdão pelos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados. Olha, a palavra de Deus nos diz que Jesus, quando a gente aceita Jesus, foi o processo que nós fizemos ontem, de aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso único e suficiente libertador. Jesus tem o poder de nos libertar, de nos salvar. Só que no meio cristão é muito confundido essa questão de salvação e libertação. As pessoas acreditam que, sendo salvas, automaticamente são libertas. E por isso que nós vemos hoje ainda quantas inúmeras pessoas que são evangélicas, são cristãs, mas permanecem amarradas, presas em um cativeiro que elas desconhecem, que elas não sabem o que as prendem. E aí começa: fulano não gosta de mim, eu nasci para sofrer, eu nasci para... Deus não me vê, Deus não me ama. E assim, a Bíblia diz que isso é errado, porque Jesus te ama sim, Ele te ama e Ele perdoa os seus pecados. E a Bíblia também diz que Ele lança no abismo do esquecimento os nossos pecados. Mas pecados sem confessar, pecados que não foram confessados, como que Deus vai se esquecer dos pecados que não foram confessados? E olha, amadas, pecados, eles têm que ser confessados verdadeiramente, de coração. Não basta eu chegar para Deus e ficar perante Deus e ficar assim: Senhor, perdoa os pecados da minha mocidade, da minha infância, da minha adolescência, perdoa os meus pecados de ontem, os meus pecados de hoje. Não, amadas, nós temos que rasgar o nosso coração, nós temos que rasgar as nossas vestes perante Deus, nós temos que nos debruçar, nós temos que nos entregar verdadeiramente, nos render de verdade a Jesus. E como que a gente faz isso? Sendo verdadeiras e sinceras, falando a verdade: Senhor, eu pequei. Entra para o seu quarto em secreto e faça essa oração: Senhor, eu pequei. Nisso eu me envergonho, Senhor. Eu pequei. Mas se abre, conte os detalhes dos seus pecados. Conte os detalhes do seu pecado para Jesus. Quantas vezes a gente confessa um pecado para uma amiga? Quantas vezes a gente confessa um pecado para um pastor, para um padre, e não temos coragem de nos ajoelhar para confessar o pecado àquele que pode nos perdoar, que é Jesus. Quando ele morreu ali na cruz, que ele carregou os nossos pecados, ele rasgou o véu. E esse véu foi rasgado para que nós adentrássemos no Santo dos Santos, para que nós adentrássemos na presença do Pai. Entendeu? Então, minhas amadas, faça isso, se entregue. A palavra de Deus diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes as iniquidades dos meus pecados. Salmos 32, versículos 3 e 5. Deus perdoa sim, mas a Bíblia afirma que os pecados e iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Lá no livro de Isaías 59:2 diz essa verdade: o Senhor não apaga da sua memória os pecados que não foram confessados. Confessados para o padre, para o pastor? Não, amadas. Confessadas para Jesus. Dobre o seu joelho e confesse a Jesus. Fale a verdade. Não esconda. Mas Jesus conhece os meus pecados. Ele conhece, minha amada. Ele conhece, ele viu você pecar.
entendeu? Ele conhece, mas ele quer que nós nos acheguemos até a ele, nos rasgamos a nossa alma, o nosso coração na verdade e confessamos os nossos pecados. Nós só seremos verdadeiramente libertos. Não é o fato de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, te garante a salvação. Mas a libertação, para você ter uma vida honrada, digna, tranquila, pacífica nessa terra, depende de libertação. E essa libertação só vem a partir do momento que eu confesso os meus pecados. Mas eu confesso com integridade, eu confesso com a verdade, verdadeiramente, o que aconteceu. Fale para Jesus, se abre para Jesus, rasgue o seu coração para Jesus, renda-se ao poder maravilhoso e transformador e perdoador e libertador de Jesus. Tentar resolver os problemas das maldições e infestações demoníacas apenas expulsando os demônios é o mesmo que a gente pegar a lixeira da cozinha, tá, sabe? E aquelas moscas vêm ali, aquelas mosconas grandes, varejeiras, vêm ali botar ovos. E aí, se você não retirar a carne, você tem que retirar aquele lixo dali. Retira o lixo que está dentro da lixeira. Joga fora. Mas se você não lavar a lixeira, o lixo são os demônios, mas se você não lavar a lixeira, eles vão voltar e vão botar ovos e vão reproduzir dentro de você coisas piores. É necessário lavar a lixeira do seu coração. Lave o seu coração, lave a sua mente, confesse para Jesus, verdadeiramente arrependendo-se. Arrependa-se, minha amada, do seu pecado, do seu erro. E aí, como que eu vou pedir libertação para minha família se eu não pedir perdão pelos meus próprios pecados, pelos meus próprios erros? Eu necessito pedir perdão para os meus próprios erros primeiro, para depois eu orar pela minha família. Entendeu? Nosso primeiro dia, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é o que é importante, porque eu, o pastor, ninguém consegue te libertar. Você não consegue se libertar, nem libertar sua família sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem Deus. E o Espírito Santo só habita em nós quando a gente recebe Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não importa a nossa religião, como eu disse ontem. Peça a Jesus perdão, arrependa-se, fala a verdade para Jesus, entre no seu quarto e fala a verdade com Jesus. Jesus morreu para que fôssemos curados e de todas as enfermidades, de todos os pecados, sermos libertos. De igual modo, Jesus morreu para nos livrar de toda a maldição hereditária, familiar, de toda a maldição lançada por terceiros. Muitas vezes a gente fica com esse engano na cabeça. A minha vida não está dando certo porque fulano tem inveja de mim. Minha vida não está dando certo porque fulano não gosta de mim, fica jogando praga. Amadas, quem tem Jesus no coração, quem tem Jesus na vida, praga alguma pega nele. Quando eu me rendo a Jesus e eu confesso os meus pecados e eu ando em liberdade de espírito com o Senhor, praga nenhuma pega nele. Praga nenhuma pega em você e na sua família. Entenderam? Eu demorei a entender isso. Eu demorei muito a entender isso. Porque antes de eu ser evangélica, eu fui espírita. E até eu entender que os demônios não têm poder na minha vida, porque hoje eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande libertador, o maior libertador do universo, que é Jesus da minha vida. Então eu fui liberta. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a cada vida das irmãs, das pessoas que estão fazendo essa campanha juntamente comigo. Pai, cobre-nos com teu sangue, reveste-nos com as armaduras de Deus. Senhor, em nome de Jesus, age em nosso favor, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Pai, o Senhor é Deus. Nós dependemos de Ti. O Senhor já fez o maior sacrifício por nós, que foi enviar o Teu único Filho para morrer por nós e levar sobre Ele os nossos pecados.
Nossos pecados já foram perdoados, nossas dívidas já foram rasgadas. Então, Senhor, em nome de Jesus, ouça os meus pedidos de perdão e os pedidos de perdão de cada pessoa, de cada mulher que está fazendo esse propósito juntamente comigo. Confessa, irmã, agora o teu pecado. Aproveita, entra para o seu quarto em secreto, tranca a porta e confesse a Jesus os seus pecados, os seus erros, aquele ódio que está no seu coração. Amém?